Bom dia, alunos. Então, a gente vai começar a falar agora, sobre a atividade industrial na Europa, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, é necessário que eu fale com vocês sobre a União Europeia, né? Que é um bloco econômico da qual derivou do antigo Mercado Comum Europeu, pela sigla, né, MCE, ok? Ele foi criado em 91 pelo Tratado de Maastricht, implementado a partir de 93, né? Ele foi integrando alguns países membros, né? Chegando a 27 membros, tá ok? A moeda corrente, né, desse bloco é o euro, só que alguns países não adotaram essa moeda, como no caso a moeda corrente do país, ok? É o caso, por exemplo, né, da Inglaterra, né, que foi um dos países que não adotaram essa moeda, até porque eles terem um apego muito grande pela libra esterlina, que é a moeda corrente deles, tá ok? Então, alguns países integravam, né, no caso a União Europeia, o caso da Inglaterra, né, Reino Unido, e atualmente, né, no caso já está de saída, mas eles não tinham essa moeda como moeda corrente, tá ok? Então, continuando, né, falando um pouco, né, tende a se tornar, no caso, um complexo, né, de integração regional, englobando vários níveis de integração. O primeiro nível de integração é a zona de livre comércio, né, no caso, tem a finalidade principalmente de reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros. Né. O objetivo da área de livre comércio é estimular o comércio entre os países participantes, ou seja, né, esses países que o integram, né, terem, no caso, um comércio, um caso mais integrado, onde não teria, né, que pagar sobre essa transação, né, sobre esse deslocamento, na verdade, né, entre os países. Já a União Aduaneira, que é um outro, né, no caso, nível de integração, é a área de livre comércio, com uma tarifa externa comum, né, ou seja, ademais de outras medidas conforme a política comercial externa também comum, que é a TEC. Okay? Já o mercado comum é um acordo pelo qual todos os países adotam uma mesma tarifa aplicável ao comércio exterior. Entre elas, incentiva-se o livre comércio de bens e serviços, além da livre circulação de pessoas e capital entre as fronteiras. Ou seja, qualquer país que integra a União Europeia, ele tem livre acesso, ou seja, ele pode sair de um país para o outro sem ter nenhum tipo de pedido ao país que ele vai adentrar, sendo, no caso, né, é, pertence, pertencendo a esse bloco econômico. Tá, ok? A união política também, econômica e monetária é um mercado comum que adota uma moeda única e não deve ser confundida com uma simples união monetária, que não envolve, né, um mercado comum. Ou seja, né, aquela questão da moeda, né, no caso, como o euro. Então, a maior parte tem o euro como moeda corrente, tá ok? Aí falando agora aqui, né, sobre a atividade industrial dos países, dos países mais importantes, né, no caso em relação à economia mundial, é o Reino Unido, tá ok? Ele integra, como uma das potências, até por Londres estar no Reino Unido, né, como uma das primeiras cidades, ou se não a primeira potência a ter a Revolução Industrial, ou seja, se industrializar primeiramente, tá ok? Então, por isso, eles têm, né, uma indústria diversificada, né, os principais centros econômicos são as cidades, né, são Liverpool e Manchester, tá ok? E após a Segunda Guerra Mundial foi diversificando cada vez mais, né, tanto na área de petroquímica como aeronáutica, né, são uma das duas áreas que se destacam mais, tá ok? Em 2008 foi um dos países que pediram, né, para sair do país não, né, a saída do país do bloco econômico da União Europeia, tá ok? Então foi chamado de Brexit, né, que é a junção de duas palavras como saída, né? E o processo de saída do Reino Unido da União Europeia foi iniciado em 2017 e com previsão para terminar em 2020.
tá ok? Já em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, né, tornando-se o primeiro país a fazê-lo, ou seja, a sair desse bloco econômico, tá ok? Então teve vários tipos de protestos, plebiscitos, para realmente verificar se o país ia sair ou não. E tem uma série, né, poderia até falar numa aula à parte sobre, né, o motivo da saída do Reino Unido desse bloco econômico. Já agora falando, né, uma das agora, né, no caso, se não o país mais, no caso, que se destaca, né, nesse bloco é a Alemanha, tá ok? Eles se industrializaram tardiamente, né, porque foi um país que esteve envolvido em vários tipos de guerra, então foi destruído, né, no caso, várias vezes, teve problemas, né, desse tipo, né, então muitas das indústrias se voltavam para o setor de armamento, e não no caso para a economia, né, no caso para produzir, né, no caso riqueza, tá ok? Então ao redor dessas grandes, no caso desses grandes locais industriais, tinham grandes jazidas de reservas, tanto de carvão como de ferro, que é um dos dois principais produtos para que uma indústria consiga funcionar, né? Mas aí eles tinham também, né, dois rios muito importantes, né, para a economia europeia, que é o Rhône e o Rush também, tá ok? Então a principal potência da União Europeia é a Alemanha, tem um parque industrial também diversificado, mas conta com dois setores, né, muito importantes, que é tanto o automobilístico como também o químico, né? E o rio Reno é o principal rio, né, que é utilizado pelas indústrias também para escoar toda essa produção e também atravessa as áreas de concentração populacional. Ou seja, né, é uma área muito importante para eles, né, um rio muito importante para eles poderem escoar toda essa produção, né, que é facilitado justamente por essa via. Já a França, né, é um dos países também com uma economia muito forte, né, na Europa. E eles tiveram uma industrialização bem rápida lá no século XIX, né, mas foi um país também baseado na exploração colonial, ou seja, eles tiveram várias colônias, né, no caso em continentes diferentes. Isso facilitou para que eles pudessem ter essa industrialização mais rápida, tá ok? Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, no caso eles estavam em colapso, né, no caso, ou seja, sem falta mesmo, né, no caso de dinheiro para investir, eles aceitaram o auxílio dos Estados Unidos pelo Plano Marshall, tá ok? Esse Plano Marshall, no caso, ele fazia com que esses países ficassem do lado dos Estados Unidos, né? Não poderia, no caso, se envolver com, no caso, a União Soviética, tá ok? Então, centros industriais muito importantes, né, que foram, no caso, Alsácia e a Lorena também, que são próximas às grandes reservas de carvão no território francês, e isso fez com que eles tivessem também, né, um destaque maior. E os centros industriais, os setores, né, que mais se desenvolveram, né, é o automobilístico, o aeronáutico e também o farmacêutico, né? Então, são setores, né, muito fortes, além de que a França também é um país bem quisto, né, por turistas, por ser, falar, né, no caso, ser uma cidade charmosa, tanto para a moda, a comida, né, e também famosos pelo perfume francês, pelo vinho, né, tudo isso faz, no caso, um atrativo para os turistas visitarem a França, tá ok? E falando sobre a rede de transporte, né, da Europa, né, parte da eficiência das indústrias que estão lá, né, e do comércio desses países dá-se em função de sua rede de transporte. Ou seja, ele engloba, né, as melhores rodovias, ferrovias e hidrovias do mundo. Ou seja, né, as rodovias elas cruzam tanto a rodovia como, no caso, a ferrovia, né, e também a hidrovia, vamos dizer, né, cruza todas as regiões, né, são rápidos e modernos, no caso, tanto
a ferrovia, como a hidrovia também, a rodovia, né, por ter uma preparação para esse tipo de transporte, né, escoam para todo mundo, através, né, desses principais tipos de transporte, tá ok? Os aeroportos também são um dos mais modernos, interligam cidades de todo mundo. E também, né, tem os principais entrocamentos, vamos dizer assim, né, trocas de, de aviões, né, escalas para todo mundo. Então são países, né, muitos no caso desenvolvidos, né, e no caso tudo isso é questão, né, no caso de governos, né, competentes que pensam realmente na economia como uma forma de industrializar e ter, né, no caso, os países como um local, né, no caso, para desenvolver, ter indústrias fortes para o mundo todo. Tá ok? Então a matéria é essa. Né? Se tiver alguma dúvida, qualquer tipo de explicação, estou aqui. Tá ok? Muito obrigado para vocês e um bom dia.